Estamos tentando aqui, irmãos. Oh, glória. Paz do Senhor Jesus, varão. A paz, Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Hoje, né? Amém. Participação Amém. especial do nosso amigo aí, né? Hoje nós vamos, né? Nós estamos, aliás, né? No começo dessa live, falando sobre a salvação em Cristo Jesus. Eu até li uns versículos aqui, varão. E Deus é tão maravilhoso. E eu convido você, maninho, para nós estarmos orando. E depois eu vou deixar, então, essa parte final contigo, depois da oração, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a salvação em Cristo Jesus. Hoje vamos estudar a palavra. E eu também vou estar acompanhando, né? Eu gosto muito de ouvir, né, a sua mensagem, a pregação, né? Que Deus toca no teu coração, né? Em nome de Jesus. Então vamos orar, maninho? Seja bem-vindo. Amém. Senhor, Deus vivo, Deus poderoso, eu peço, Deus vivo, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, meu Deus, essa vida. Essa vida, Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, que está, Senhor, meu Deus, aí. Senhor, abençoa, Papai da glória, essa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa o irmão Fabiano, que vai trazer, Senhor, meu Deus, meu Pai, essa mensagem. Confirma, Senhor, meu Deus, meu Pai, tua bênção. Confirma, Senhor, a tua vitória. Pai da glória, dá vitória, Senhor, meu Deus, para todos, papai. Confirma, Senhor, meu Deus, meu Pai, a palavra, Senhor, que seja, Pai, que fale em nossos corações. Confirma cada dia mais a bênção na vida de todos os ouvintes que estão ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja, tomamos posse da palavra e da vitória a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vai aí, irmão. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Em primeiro lugar, trazer a paz do Senhor aqui para os irmãos que estão nos acompanhando. A Marinês Bortese, o Anderson Fernandes, Diácono Joel, grande Joel. Ontem estive lá na casa do irmão Joel, pastor Anderson. Fizemos um vídeo para o meu Sejam canal. bem-vindos, irmãos, então, né? Estão aí. Fizemos um vídeo para o meu canal e foi um vídeo maravilhoso, juntamente com outros Maravilha de irmãos. Deus. Então, eu quero dizer a paz do Senhor para os que já estão nos acompanhando e para aqueles que ainda vão nos acompanhar através dessa live. Agradeço ao irmão Anderson por essa amizade, este grande homem de Deus, que já fizemos várias lives junto, né, irmão Anderson? Então, o irmão Anderson me convidou nesta tarde de domingo. Hoje é dia 13, se não me engano, né? 13, 14. É, pelo jeito. Eu não me lembro, eu acho que é assim. Novembro de 2022, domingo, chovendo aqui em Chapecó, coisa boa. Mas então, o irmão Anderson me pediu para nós comentarmos aqui sobre a salvação. Glória a Deus. Salvação essa, irmão Anderson, que mudou a minha vida há 11 anos atrás. Assim como o irmão Anderson comentou ali sobre Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículo 9, Jesus disse: hoje a salvação entra nessa casa. Então isso aconteceu comigo, irmão Anderson. O mesmo que aconteceu com Zaqueu há 11 anos atrás. Quando eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu comecei a ler, a entender e ver que a salvação não fazia parte da minha vida. E a salvação começou a fazer parte da minha vida quando eu me converti, quando eu nasci de novo, quando me tornei nova criatura. Como disse Jesus em João capítulo 3, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, o que aconteceu com Zaqueu, irmão Anderson? Aconteceu comigo há 11 anos atrás. Hoje a salvação entra nessa casa, nessa vida. Aleluia. É verdade. E salvação essa que fez eu hoje um novo homem, um novo Fabiano. Hoje um homem que estou aí há 11 anos, irmão Anderson. Como disse Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca do homem fala do que está cheio o seu coração. Então, há 11 anos, através da salvação que ela me fez em minha vida, 11 anos que eu não paro de falar de Bíblia, que eu não paro de falar de Jesus, principalmente que Jesus está voltando. E ai daquele que não ter a salvação em sua vida quando Jesus Cristo voltar, ou quando morrer. Então, assim, a salvação, infelizmente, né, irmão Anderson, hoje muitas pessoas continuam rejeitando a salvação de Deus. A gente prega, fala sobre a salvação,
Salvação essa que está somente no nome de Jesus Cristo. Como disse Pedro aqui em Atos capítulo 4, versículo 12, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação, meus irmãos e minhas irmãs, é somente através do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A salvação Aleluia. não vem através de Buda, não vem através de Maomé, não vem através de Maria. Enfim, a salvação é somente através do nome de Jesus Cristo. E a salvação é somente para aqueles que creem. Como o pastor Anderson também falou em Atos 16, versículo 31, Efésios capítulo 2, versículo 8, que somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo. Então a salvação é somente através de Jesus Cristo. Porque quem que veio há mais de 2.000 anos morrer por nós, né, irmão Anderson? Quem que veio morrer por nós aqui há mais de 2.000 anos? Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, né, irmão Fabiano, que Deus ele foi tão amoroso, né, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim, por você, por toda a humanidade, para que ninguém venha a perecer, mas tenha vida eterna, né? Isso, glória a Deus. João capítulo 3, versículo 16. Até esses dias eu falei para o meu primo que mora na China, ele se denomina budista. E eu falei para ele, meu primo, não foi Buda que morreu por você, não foi Maomé, e fui falando. O único que morreu por mim e por você, para dar os perdão dos nossos pecados, a vida eterna e a salvação de Deus, foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. E em breve ele voltará. Verdade. Glória a Deus. Então, infelizmente, hoje, muitas pessoas hoje rejeitam, irmão Anderson, a salvação. Muitas pessoas continuam rejeitando a salvação que vem de Deus. Pessoas que querem aproveitar a sua vida, não querem compromisso com Deus, com a palavra de Deus, não têm vida de oração. Né? Então, infelizmente, para essas pessoas não vai ser nada bom quando Jesus Cristo voltar ou quando elas morrerem. Porque se elas partirem dessa terra sem a salvação de Deus em suas vidas, a palavra de Deus é bem clara. Será num local de tormento e ranger de dentes. Está lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. É verdade. E também, irmão Anderson, como disse Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 13, a gente deve perseverar nessa salvação que Deus nos deu até o fim de nossas vidas. Não devemos abandonar a salvação, Jesus Cristo, a porta estreita, por nada. Não importa o que venha sobre as nossas vidas, não importa a adversidade que seja a morte, seja o adultério, a traição, o divórcio, a espada, a perseguição, a doença, nada. Devemos ser como Jó. Olha o exemplo que Jó nos deu. Um homem de perseverança, um homem que jamais abandonou a salvação que ele tinha de Deus em suas vidas, ao contrário de muitos que hoje em dia abandonaram a salvação ou apostataram da salvação. Pois é, então, a palavra de Deus, ela diz, né, que nada nos poderá separar do amor de Deus. Que nem diz ali, né, irmãos? Romanos, capítulo 8, versículo 25 a seguir, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Né? Que nem você falou, a tribulação, né? A angústia, a perseguição, a fome, né? A nudez, o perigo, né? A espada. Hoje não existe espada, né? Hoje é outro tipo de arma, né? Então, nada poderá nos separar de Deus. E diz assim a palavra de Deus, né? Como está escrito, né? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, uma coisa que eu gosto dessa palavra aqui, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nada de tudo isso que eu acabei de ler aqui, né, pode nos separar do amor de Deus. Não é verdade, irmão Fabiano? Verdade, é isso mesmo. Mas isso somente para quem está bem mesmo com Jesus, porque com certeza, o irmão com certeza, infelizmente, muitos
abandonaram o amor que está em Cristo Jesus por causa de alguma adversidade que veio, como Paulo listou aí em Romanos 8. É Então isso é verdade. triste, irmão, porque É é o bastante. crente que está bem, é o crente que está bem com Deus, com o Espírito Santo, é através de uma adversidade que ele vai tirar forças. Irmão, eu digo isso por Oh, experiência própria. As adversidades que vieram sobre a minha vida me deixou mais forte, forte espiritualmente. Então não é uma adversidade que vai tirar o amor de Deus que está na minha vida através de Jesus Cristo. Ao contrário de muitos, irmão Anderson, que a adversidade veio sobre a vida desse crente e ele abandonou os caminhos de Deus, não aceitou o que veio sobre a vida dele, abandonou a porta estreita, foi para o mundão. é verdade. Então, o segredo do sucesso é perseverar nessa salvação que Deus nos deu, assim como deu Com para mim há certeza. 11 anos atrás. Hoje estou aí, já há 11 anos, glorificando a Deus através da minha vida, como disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 16. Versículo 11, que diz Aleluia. assim, ó, Tito 2,11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Salvação essa. Salvação, Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, a salvação essa que muitos hoje continuam rejeitando. O próprio Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, que ele pregava o evangelho, as boas novas, as boas notícias, muitos não aceitavam a salvação, sendo pregada pelo próprio Jesus Cristo. E hoje não é nada diferente, né, irmão Anderson? Hoje Com certeza. temos familiares, amigos, colegas de trabalho, temos vizinhos, pessoas que continuam rejeitando a salvação em Cristo. Eles É querem verdade. Jesus, eles querem Deus, mas eles não querem a Bíblia, eles não querem um compromisso com Deus. E aí para Deus não funciona. Então, eu digo assim para você que está nos vendo, glorifique a Deus se a salvação de Deus hoje faz parte na tua vida, como começou a fazer parte da minha vida há 11 anos atrás e continua fazendo. Aleluia. Glória a Então, Deus. até falei para o irmão Anderson que eu estava agora aqui deitado, lendo a minha Bíblia nova, a versão King James. Amo a palavra de Deus, adoro ler, porque a palavra de Deus é o meu Aleluia. ouro que me enriquece, é o meu alimento espiritual, é o meu pão espiritual do dia a dia. Então eu Glória a amo Deus. ler, eu termino de ler a Bíblia e recomeço e sempre peço a Deus para Deus cada vez me dar mais sabedoria, para que eu também possa entender cada vez mais da palavra dele, porque é maravilhoso, irmão Anderson. Fazem 11 anos que eu estudo e leio a Bíblia e de lá para cá nunca parei e vou continuar lendo até Glória a o fim Deus. da minha vida, enquanto eu tiver saúde, tiver poder enxergar, né, direitinho. E tem o meu canal também no YouTube, aí já quero aproveitar. O canal do meu YouTube é Fabiano Pedroso. Para os irmãos que não conhecem, se inscrevam no meu canal. Ali toda semana eu trago a mensagem de ensinamento e também sempre trago às volta e meia algum irmão que vai ministrar no meu canal. E é benção. Pastor Anderson também Glória a já Deus. participou algumas vezes. E é isso aí, É irmão. E verdade. fazer a obra de Deus também é pregar a palavra de Deus através das redes sociais, Facebook, WhatsApp, YouTube. E é isso aí, a gente tem que anunciar e falar do que a salvação fez em nossas vidas. Devemos anunciar e falar o quão importante é o homem ter a salvação de Deus em suas vidas. Então, hoje, agora, o mundo, irmão Anderson, ele já está indo para 8 bilhões de pessoas. De Meu 8 bilhões Deus. de pessoas vivas. Quantas dessas que têm a salvação de Deus, irmão Anderson? Eu digo para você, é a minoria, irmão Anderson, de 8 bilhões de pessoas vivas, a minoria hoje tem a salvação de Deus em suas vidas. E dessa É minoria, verdade. irmão, dessa minoria, poucos serão os escolhidos, irmão Anderson, porque está na palavra, Mateus capítulo 22, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. E quem serão os escolhidos? Aquele que estiver de bem com Deus, estiver de bem com o amigo Espírito Santo, não está vivendo no pecado, porque ser pecador é uma coisa, irmão Anderson. Agora, viver pecando é outra. Alguns aí É dizem, verdade. mas eu peco todo dia. Ah, meu irmão, se você peca todo dia, sinto em dizer que para o céu é que tu não vai. Porque Isaías É verdade. capítulo 59, versículo 2 diz que o pecado separa o homem de Deus. Então, que nem eu falei, ser Com pecador certeza. é uma coisa, agora viver É verdade. pecando é outra coisa. Né? Cadê a perfeição de Mateus capítulo 5, versículo 48? Sede perfeitos, como também o perfeito é o nosso Pai Celeste. Né? Cadê a Aleluia. santificação de Hebreus 12, 14?
né, irmão Anderson? Então, É verdade. temos que perseverar dia após dia em andarmos no caminho de Deus, em procurarmos assim não perdermos a salvação, porque perder a salvação não é difícil, é muito fácil. Qualquer deslize, qualquer pecado, qualquer caminho errado, qualquer atitude errada, a gente pode acabar perdendo a salvação. Não existe Com essa de certeza. uma vez salvo para sempre salvo, não existe essa. É por isso que a Bíblia nos dá vários versículos falando a respeito da perseverança. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Jesus foi bem claro quando ele disse: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. quero ler aqui Aleluia. também, Pastor Anderson, eu vou ler aqui Hebreus capítulo 5, versículo 9. E sendo Deixa ele Deus te usar, Ivan. consumado, e sendo ele consumado, ele quem? Jesus Cristo. Veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Foi o que eu acabei de falar, irmão Anderson. Não basta nós só termos a salvação, porque muitas pessoas têm a salvação, mas não vão serem salvos por Deus. Por quê? Porque não estão obedecendo a Jesus Cristo. Não estão obedecendo o que Jesus Cristo nos ensinou. Não estão vivendo a vontade de Deus. Então, você ter a salvação e não obedecer os mandamentos de Deus é não vai ser salvo, porque você, além de termos a salvação, nós devemos obedecer a palavra de Deus. É assim como É muitos creem em verdade. Deus, creem em Jesus Cristo. Né? Assim como eu, antes de me converter há 11 anos, eu acreditava em Deus, eu acreditava em Jesus Cristo. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, eu comecei a ver e entender que eu não tinha a salvação de Deus, irmão Anderson, na minha vida. Porque algo precisava acontecer. E graças a Deus isso aconteceu há 11 anos atrás, quando eu nasci de novo. Quando eu realmente me converti a Jesus Cristo. Por exemplo, temos lá em Atos capítulo 10, Cornélio. Cornélio era um É, homem que chamava a atenção de Deus. Mas algo precisava acontecer na vida de Cornélio. E foi por isso que Deus mandou um anjo ir até Cornélio, para Cornélio chamar o apóstolo Pedro, para Pedro vir até Cornélio e pregar mais assim, de uma forma mais clara, para Cornélio entender que precisava algo ainda acontecer na vida dele, que era Jesus Cristo. E isso aconteceu na vida de Cornélio. Cornélio foi salvo e toda a sua casa, tanto que glória a ali fala Deus. que eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, está lá em Atos capítulo 10. Então era o que também acontecia na minha vida, que precisava acontecer comigo, e é o que também hoje precisa acontecer na vida de muitas pessoas, irmão Anderson, É que isso aí. acreditam em Deus, acreditam em Jesus Cristo, mas algo precisa acontecer. E se isso não acontecer, irmão Anderson, já era, não tem salvação. É verdade. Né? Com certeza, é verdade. Porque a palavra de Deus é porta estreita, irmão Anderson. O céu é porta É estreita, a verdade. salvação é porta estreita. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Temos a porta estreita e a porta larga. Né? Então, Sim, é graças a verdade. Deus que eu saí da porta larga e vim para a porta estreita. E hoje estou aqui, juntamente com o pastor Aleluia. Anderson. E Glória a é Deus. através da salvação que nós estamos fazendo essa live. Se não fosse a salvação de Deus nas nossas vidas, de eu e o pastor Anderson e quem está nos assistindo, nós não estaríamos Glória a agora Deus. aqui fazendo essa live. E com certeza nem sei aonde eu estaria, irmão Anderson, se não fosse a salvação de Deus, porque a salvação de Deus me tirou dos caminhos errados, me tirou da porta larga, me tirou da comunhão com as pessoas erradas, né? Glória a Deus. E hoje estou aí, perseverando na porta estreita, no caminho da salvação, Aleluia. na minha fé. E eu digo para você que está vendo, está nos assistindo, como eu já falei, não deixe nada nem ninguém tirar a salvação que você já tem através de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler aqui Glória a também Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, fala assim, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, olha só, o que é o evangelho? O evangelho é Jesus Cristo. Paulo falou que ele Glória a não tinha Deus. vergonha do evangelho, ele não tinha vergonha de Jesus Cristo.
Infelizmente, hoje, irmão Anderson, tem crentes que têm vergonha do evangelho. Tem É vergonha de verdade. dizer que é crente. Tem vergonha de dizer que é evangélico. Eu falo isso porque eu tinha uma amiga no Facebook e ela teve vergonha de dizer publicamente que ela era uma evangélica. Ela apagou meu Meu comentário, pai foi da glória. no meu privado, foi no meu privado e falou: eu sou evangélica, mas não quero que algumas pessoas saibam. Pô, ela está se envergonhando do evangelho. Né? E Jesus falou que aquele que se envergonhar de mim ou me negar perante os homens, eu também o negarei perante o Pai que estás nos céus. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33. Então, Glória a Deus. vergonha. Não se envergonhe, não tenha vergonha do evangelho, não tenha vergonha de dizer que é crente, que você é cristão, que você é protestante, Eita, maravilha. que você acredita em Jesus Cristo. Eu não tenho vergonha, meu Anderson. Pode fazer o que quiser comigo, pode me matar, pode fazer o que quiser. Não vou jamais negar o meu Jesus. Eu também digo mesmo. Jamais. É isso aí. Então, a gente ter. Eu sei, é o que eu sempre peço, irmão Anderson, muitas das vezes em oração, eu sempre peço para Deus assim também, Pai, se um dia eu tiver que sofrer um martírio pela tua causa, me dê força e me dê coragem para mim jamais negar o teu nome e negar a tua palavra. Porque, irmão Anderson, ninguém quer morrer assim, ser martirizado. Mas se você for ver, é uma grande honra, irmão Anderson, morrer pela causa de Cristo. Assim como Jesus morreu por nós, olha só que seria uma grande honra. Né? Se as pessoas pararem para pensar, né? Muitas pessoas têm medo de passar pela grande tribulação, de ser perseguido pelo anticristo, ser morto. Né? Mas olha, se você tiver que passar, dê glória a Deus. Não vai ter honra maior do que você morrer por Jesus Cristo. Em relação a outros É tipos de verdade. morte comum. Né? Então, É verdade. se é para mim morrer pela causa de Cristo, não tem maior honra, irmão Anderson. Meu Então, Deus, eu assim também digo como. mesmo, meu Deus do céu. É, então, salvação, irmão Anderson, salvação, irmãos, é algo muito sério, é um assunto que muitos rejeitam, continuam rejeitando, muitos continuam negando, ao mesmo tempo que outros aceitam, estão aceitando, muitos ainda vão aceitar a salvação de Deus É até Jesus verdade. Cristo voltar. Muitos crentes que hoje têm a salvação de Deus, amanhã ou depois, por algum motivo ou outro, vão abandonar a salvação. Está na palavra, né, irmão Anderson? Já está escrito que tem os que vão perseverar até o fim, tem aqueles que não vão perseverar até o fim. Assim como na palavra de Deus nos deu vários exemplos de homens que perseveraram na salvação até o fim de suas vidas, apóstolo Paulo, Pedro, Jesus Cristo, entre outros. Então é a mesma Pois é. coisa conosco também, né? Salvação É verdade. tem que Glória a fazer parte das Deus. nossas vidas. E a gente sabe, a gente conhece alguém, alguma pessoa que não tem a salvação de Deus. A gente vê pessoas que dizem, eu creio em Deus e Jesus, mas você conversando com essa pessoa e vendo as suas atitudes, as pessoas com quem ela anda, os lugares com quem ela frequenta, os lugares que ela frequenta, o que ela coloca diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, mas ela diz que ela crê em Deus e Jesus. Aí eu digo para essa pessoa, olha, você não tem a salvação de Deus, né? Porque algo falta acontecer na tua vida, como eu falei antes, como aconteceu comigo há 11 anos atrás e como aconteceu com o Cornélio em Atos capítulo 10. Glória a Amém? Deus. Pastor Anderson, quer deixar mais alguma palavrinha? É, não tem coisa melhor, Salvação? né, irmão? É. Então, eu Aleluia. queria dizer, a Tem coisa melhor que estar na salvação, presença de Deus, né, mano? A presença com de Deus é tudo certeza, na nossa vida. A com salvação de certeza. Deus é tudo na nossa vida, meus irmãos. Muitos não recebem, né, a palavra de Deus, não recebem o servo de Deus, né? E eu estava meditando, irmão Fabiano, né? Estava meditando na palavra do Senhor. Glórias a Deus aqueles que recebem a palavra de Deus, que recebem o Espírito Santo na sua casa, no seu lar, não só na sua casa, Verdade. mas dentro aqui, né? Glórias a Deus, a É palavra de verdade. Deus diz assim, no versículo capítulo 1 de João, em versículo 12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, né? Aos que creem no seu nome. E muitos, poucos que creem, né? É poucos que creem. Mas bem-aventurado é você que está na presença de Deus, que está buscando a igreja. Se você não é cristão, busque a Jesus Cristo.
Jesus Cristo te ama. Verdade. Né? Jesus Cristo te ama Verdade. e quer te abençoar, quer te salvar. A salvação, não tem coisa melhor do que a salvação em Cristo Jesus. Jesus, ele quer mudar a tua Verdade. história, Jesus quer mudar teu rumo, Jesus quer mudar tudo, né? Na casa, né? Na tua vida em geral. Mas, primeiramente, ele quer fazer a mudança em ti, assim como fez na minha vida, no irmão Fabiano, e em outras pessoas que estão firmes na presença de Deus. E aconteça o que acontecer, não deixe de buscar Deus, não deixe de buscar a salvação, né? A Bíblia diz assim, em João, está no mesmo livro de João aqui, capítulo 14, versículo 15, né? Que se a gente ama Jesus, a gente vai fazer o possível e o impossível para obedecer os mandamentos dele, né? Então, busque esse Jesus, busque Jesus. Irmãos, eu vou só dar um exemplo né? Só um exemplo do cabeleireiro e do homem cabeludo. Um homem cabeludo, né? Que nunca cortou o cabelo na vida, ele não vai experimentar como é ter, né, um cabelinho cortadinho, cabelo bonito, né? Se ele não ia ao cabeleireiro, né? Se ele não ia ao cabeleireiro, não vai experimentar o quão é bom estar assim, cabelo cortadinho, bonitinho, arrumadinho, né? Né? Assim é na presença de Deus. A gente nunca vai saber, a gente nunca vai conseguir saber como é que é o nosso Deus se a gente não, né, buscar a Ele, se nós não entregar nossa vida a Ele, se nós não, né, adorar a Ele, se nós não se dedicar, não aceitar Jesus, se nós não ouvir a palavra como nós estamos ouvindo, né, ouvir a palavra de Deus. Porque, irmãos, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra na divisão das juntas, medulas e é apta a discernir pensamento e intenção do coração, como diz a palavra de Deus. Então, ouça a palavra do Senhor, examine a Bíblia Sagrada, você se achega mais na presença de Deus, saber como é que é esse Deus, busca Deus, vai na igreja mais próxima da tua casa, muda a sua vida, está passando por problema, busca Deus, está passando por luta, busca Deus. Já foi em outros artifícios, como o irmão Fabiano falou aí, né? Budismo, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Saravá, ou outra coisa, ou Cavala, ou Búzio, ou Cartomante, ou outra coisa assim. Isso daí não leva nada a ninguém, irmãos. A salvação só vem de Jesus Cristo. Só de Jesus Cristo. Examine a Escritura Sagrada. Diz a Bíblia assim para nós examinar a Escritura Sagrada, porque dela, né, julguemos ter a vida eterna. E é ela que testifica de Jesus. Quando lemos a Bíblia Sagrada, a gente se achega mais perto de Deus, e a Bíblia Sagrada é a voz de Deus falando comigo, contigo, com todos nós. Então busque a Deus na igreja mais próxima da tua casa. Não deixe o sofrimento, não deixe o inimigo se aproveitar do teu sofrimento e acabar fazendo coisas, né, horríveis na tua casa, e fazendo você também pensar bobagens e fazer coisas erradas. Permita que o Espírito Santo de Deus venha agir no teu coração, venha trabalhar no teu coração, e Deus vai fazer a obra. Você ouvindo a palavra, você vai adquirir fé. E quando você tem fé, meu Deus, não tem coisa melhor. A fé remove montanhas. Você tendo fé, eu tendo fé, nós tendo fé como um grão de mostarda, a gente remove multidões e montes e montes e montes de problemas. A gente manda ir para longe. Porque a fé em Cristo Jesus nos ajuda. Primeiramente, a nossa salvação nos ajuda, né? E faz com que a gente se achegue mais perto de Deus e nos livra do lago de fogo. Porque, irmãos, muitos pregadores deixaram de pregar sobre, né, a salvação. E eu digo para você, existe só dois caminhos. Qual caminho você quer seguir? Ou o céu de glória, que é obedecendo a palavra de Deus, que a própria Bíblia diz assim, quem me ama, o próprio Jesus disse, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Né? Ou o lago de fogo. Como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, né, a seguir. Aquele que não for achado no livro da vida, né, vai ser lançado no lago de fogo. Então esteja na presença de Deus, não permita-se ir ao lago de fogo, busca Jesus, Jesus te ama e quer mudar a tua história. Amém? Que Deus abençoe, irmão. Deixa Deus te usar, varão. Eu quero finalizar aqui, irmão Anderson, para o nosso vídeo não se estender muito também. Amém? Eu quero dizer assim para você que a salvação de Deus, quando ela vem sobre a vida da pessoa, ela faz com que essa pessoa frutifique para o reino de Deus. Ela faz com que essa verdade. pessoa venha a ter obras. E eu vou ler Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Para você que está envolvido já com a obra de Deus, para você que está dando fruto para o reino de Deus,
Olha o que Jesus Cristo diz para mim e para você. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo aqui falou que quando ele voltar, ele vai retribuir a mim e a você segundo as nossas boas obras. Amém? Lembre-se de Mateus capítulo 25, onde Jesus falou sobre a parábola dos talentos. E ai daquele que enterrou o seu talento. Ai daquele que não está frutificando para o reino de Deus. Ai daquele que não está dando frutos. Ai daquele que não está tendo obras para o reino de Deus. Então, que você medite nesta mensagem e continua assim. Como eu sempre digo, vai nessa força de Deus. Você que já está envolvido com a obra de Deus, continua firme, né? Pastor Anderson, continua firme, falando de Jesus, falando da Bíblia, porque eu também estou aqui. Vou continuar falando de Jesus, da Bíblia, até o meu último dia de vida nessa terra. Amém? Então, amém. Quero dizer aqui para vocês que Deus continue te usando, irmão Anderson e os demais irmãos que estão já envolvidos na obra de Deus, continuem firmes com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vem. Glória a Deus. É isso aí, varão. Eu sempre faço a matemática de Deus. Irmãos, eu quero apresentar para você que está aí, finalizando essa live, né, nós vamos finalizar com oração, mas antes, quero apresentar para você a matemática de Deus. Já ouviu falar de fé mais obras, ou seja, obra é atitude, né? Fé mais obra é igual a salvação, provisão de Deus e tudo de bom da parte de Deus? Então, irmão, só vou ler o último versículo aqui e depois nós vamos orar, irmão Fabiano. Depois nós vamos orar. Tiago, capítulo 2. Se você for ler o capítulo 2, do 14 em seguida, você vai saber, né, a importância da fé mais atitude, ou seja, obras. E você vai, né, aprender a somar essa multiplicação. Amém? Olha, só vou ler esse versículo e você vai refletir, né, o que a Bíblia diz, tá bom? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então busca Deus, que Deus vai abençoar a sua vida. Vai na igreja, vai na casa do Senhor. Quem diz que não vai na igreja, que crê em Deus e não vai na igreja, aprender a palavra de Deus, né? Ah, eu oro em casa. Irmãos, negativo. Quando eu não era cristão, eu dizia isso. Eu não orava nem em casa, quanto mais na igreja. Se a gente não ir na igreja, a gente não vai orar nem em casa, não vai falar com Deus nem em casa, né? Então, eu dizer que tenho fé e não tenho atitude, não tenho obra, a minha fé é morta. Então, busca Deus. Prova para Deus que você tem fé com a tua atitude, com a tua obra, né? Buscando a Deus, indo na igreja, fazendo o bem, não pagando o mal com o mal, né? Obedecendo os mandamentos de Cristo, e a tua vida vai mudar. As coisas vão mudar muito. E você, aleluia, vai estar também se encaminhando para a honra e glória de Cristo Jesus, além de frutificando em Cristo Jesus, fazendo com que outras pessoas, que através de você, a tua família, vai ser transformada, lavada, purificada pelo sangue de Jesus e também receba a salvação. Já viu aqui, ó, eu li aqui sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né, sobre o carcereiro que foi salvo através, né, de Paulo e Silas, que foram instrumentos na presença de Deus, e foram batizados ele e a sua casa. Então, se você está passando por qualquer problema, busque a Deus, mostre que você tem a fé em Cristo Jesus com a tua atitude, e você vai ver as coisas mudar na sua vida. Vamos orar então? Amém? Jesus Cristo te ama e quer te abençoar. Eu sempre falo nas vinhetas de som de rua isso. Jesus Cristo te ama e quer te abençoar. Para finalizar, antes da oração, quero dizer também, inscreva-se no canal do Fabiano Pedroso, nosso amigo Fabiano Pedroso, e também se inscreva no canal Libertação Sobrenatural Oficial, que é o canal do pastor Anderson Rodrigues, tá bom? Libertação Sobrenatural Oficial. E também no canal do nosso amigo Fabiano Pedroso. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor,
Deus poderoso, Deus da minha vida. Finalizamos, ó Pai, essa live, meu Deus, orando, Senhor, meu Deus, meu Pai, por cada vida que estiveram, ó Pai, tirando um tempo, Senhor, meu Deus, para ouvir a Tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, por usar Teu servo nesta tarde. Te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Tu é fiel, Senhor. Te agradecemos, papai. Quebra toda maldição, abençoa essa vida, Senhor, muda, transforma, salva, livra, liberta, transforma, limpa, purifica, Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, Deus da glória, com Teu sangue carmesim, em nome de Jesus, e da vitória. Cura essa pessoa que está enferma, abraça essa pessoa, Pai, que está, Papai da glória, precisando de um abraço, de um consolo. Meu Deus, visita essa vida e abençoa todos desse Facebook, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe e te guarde e fica na paz do Senhor. Um abraço de pastor missionário Anderson Rodrigues e do irmão Fabiano Pedroso. Glória a Deus. A paz do Senhor.